irmãos queiram se assentar. Glórias a Deus. Palavra do Senhor que o Senhor ministrou ao meu coração hoje é a respeito de um personagem que a gente não tem muito detalhe dele na Bíblia. O nome desse personagem, como os irmãos podem já ver e já está lendo junto comigo, é chamado de Enoque. E Enoque, nós fomos olhar na Bíblia, tem poucas passagens do que Enoque fez, poucas passagens da vida de Enoque, proezas através da vida de Enoque, que Deus veio a fazer através desse profeta, através desse homem de Deus, esse homem que ele conseguiu um lugar na galeria dos heróis da fé, um dos primeiros heróis na fé, ele conseguiu. Mas é um homem, se nós formos a analisar na Bíblia, só tem aqui no livro de Gênesis, tem no livro de Judas, capítulo 1, que só tem um capítulo no versículo 14, que fala de Enoque, e tem na galeria dos profetas, lá em Hebreus, capítulo 11, né, que tem lá na galeria dos profetas, fala de Enoque. Lá no capítulo 5 de Hebreus 11, ele fala um pouquinho de Enoque. Olha o que ele fala de Enoque. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladará, pois antes da sua translação obteve testemunho que agradava a Deus. É um personagem, se nós formos folhear as Bíblias, nós não vamos encontrar mais nada. Fala que ele é da geração de Adão. Ele é da 8ª geração de Adão. E existe outro Enoque, para que você não confunda com esse. Esse Enoque, ele não é filho de Caim. Ele é da descendência de Adão. Ele é da descendência de Sete. O filho que Adão teve logo após que Abel morreu, né? Nós sabemos que Eva ela teve outro filho chamado Sete, e ele é a 8ª geração de Sete. Então é um homem que a palavra de Deus ela é categoricamente explícita, ela nos fala com clareza o que foi Enoque. Se nós formos atentar aqui para o texto no capítulo 22, ele vai dizer, depois no capítulo 22, andou Enoque com Deus. A palavra já nos diz, andou Enoque com Deus. E depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. Agora o principal, onde a gente tem que se atentar, é no versículo 24. Olha o que diz a palavra de Deus. Andou Enoque com Deus. E já não era, porque Deus o tomou para si. Enoque ele foi arrebatado. Enoque ele foi transladado sem conhecer a morte. E a palavra de Deus ele só frisa que ele andava com Deus. E é um exemplo de fé. É um exemplo que nós temos que se atentar para esse homem de Deus. Porque todos nós que estamos aqui, nós estamos querendo andar com quem? Com Deus. Assim como Enoque também andou com Deus. E nós vamos ver que Enoque, ele era de uma geração corrompida. Ele também era da geração onde o povo não tinha temor a Deus. O povo era um povo corrompido, era um povo mau. Mas Deus ele frisa a vida de Enoque e o faz entrar na galeria dos heróis da fé pelo simples fato e grandioso fato de que ele andava com Deus. E nós acabamos de ler lá em Hebreus que ele foi transladado porque o seu testemunho de vida agradava a Deus. Então isso é um exemplo para a minha e para a sua vida. E como é que nós vamos obter essa maravilha do Senhor? Porque o Senhor ele vai arrebatar a sua igreja, assim como ele fez na vida de Enoque. Mas para ele fazer isso na nossa vida, nós temos que ser uma pessoa que fez que nem Enoque fez, andou com Deus. E Deus viu graça em Enoque e o transladou. Meu irmão, você sabe o que é ser arrebatado sem conhecer a morte? Ele contemplou a face de Deus, assim como Elias também contemplou a face de Deus sem conhecer a morte. Ele foi transladado. Isso, meu irmão, é um sonho meu e um sonho seu. É morrer, é passar para outra vida sem conhecer a morte. E nós estamos nessa academia da vida, nessa academia chamada Jesus Cristo, nos preparando para esse grande dia do Senhor vir arrebatar a sua igreja, do Senhor vir buscar a sua igreja, a sua noiva.
Mas a sua noiva tem que estar o quê? Que nem diz a palavra de Deus. Ela tem que estar ordenada, ela tem que estar bem limpa, ela tem que estar bem vestida, sem defeito. Que a noiva, quando ela vai casar, ela vai perfeita. Ela usa o melhor vestido, ela usa ali a sua melhor roupa, né? Ela fica apresentada porque ela quer estar bem apresentada para o noivo. E a igreja do Senhor, ela é a noiva de Deus. E ela tem que estar bem apresentada. E aqui nós vemos na vida de um homem, que nós não vemos muitos detalhes da vida dele, mas só diz que ele é um homem que andava com Deus. E para nós ter essa mesma proeza que ele teve, nós temos que ser uma pessoa que ande com Deus. E como é que nós vamos falar na prática? Como é que nós vamos conseguir esses mesmos feitos? Porque se eu perguntar, você anda com Deus? Você vai dizer, eu ando. Mas nós temos que entender que Enoque ele andava no mundo onde o povo era corrompido. E nós também andamos no mundo onde o povo está corrompido. A nação não quer saber mais de Deus. Muitas pessoas não querem, não dão a mínima para as coisas de Deus. Não está diferente a nossa realidade da realidade de Enoque. Mas a palavra de Deus diz que a atitude dele agradou tanto a Deus que Deus o quis para ele. Então essa é uma coisa que nós temos que pregar para nós, porque nós estamos numa nação corrompida, nós estamos no meio de um arredor de pessoas onde nós falamos a palavra de Deus, eles viram a costa, eles nos caluniam, eles nos defamam, eles nos chamam de louco, mas nós temos que continuar sendo umas pessoas que continuam andando com Deus, independente de quem fala, independente de quem vê, independente de quem inventa ou de quem fala coisas que muitas das vezes nos entristecem. Nós temos que fazer igual Enoque, continuar caminhando com Deus, independente da circunstância. Por quê? Porque chegará o dia de nós também um dia, se assim o Senhor nos permitir, e ver graça na nossa vida, e de nós também ser transladados para a glória. Eu creio que é o sonho de cada cristão, não só do evangélico, do católico, também de todas as pessoas, é um dia fechar os olhos aqui e contemplar a face de Deus lá. Porque ninguém quer ir para o inferno, mas também nem todos querem fazer por onde ir para o céu. Ninguém quer ir para o inferno, mas nem todos querem fazer por onde ir para o céu, quer fazer por onde ir para a glória. E nós vemos na Bíblia, lá em Gênesis, né, no capítulo 6, no versículo 9, você vai ver que a palavra de Deus vai nos dizer que Deus também andou com Noé. E Deus viu graça em Noé. Deus fez um homem perfeito. O projeto de Deus era perfeito, mas o homem se corrompeu. O homem fez aquilo que não agradava a Deus. E nós sabemos que o pecado entrou no mundo e depois daí, até hoje, ele reina no mundo. Mas nós vamos ver que Noé, ele Enoque, ele é bisavô de Noé. Ele é antecessor de Noé. E ele foi transladado. E nós vemos que nós imaginamos, eu lendo a palavra de Deus, porque não tem falando, mas eu creio que Enoque, ele passou para a sua família, para a sua geração, aquilo que agradava a Deus, aquilo que era bom aos olhos de Deus, aquilo que era correto e reto aos olhos de Deus. E é tanto que através de Noé, Deus não destruiu toda a civilização, todo o homem, que Deus ia destruir o homem, porque a maldade estava muito, o povo estava corrompido e Deus ia destruir. Nós conhecemos a história de Noé, mas ele viu ali no meio de tantas pessoas um homem que era reto e correto aos olhos de Deus, assim como Enoque, o seu bisavô, foi. E Daniel, como eu tenho que fazer para obter e caminhar no caminho de Deus, eu verdadeiramente andar com Deus? A primeira coisa que nós temos que fazer, que a palavra de Deus ela nos diz, de Gênesis a Apocalipse, é se arrepender dos nossos pecados, é negar o nosso eu, é nos converter verdadeiramente ao Evangelho do Senhor e andar reto, correto na presença de Deus. É difícil, mas não é impossível, assim como para Enoque não foi. Mas Daniel, o que é que eu tenho que fazer para obter e andar com o Senhor e Ele ver graça em mim? É matando a carne todos os dias, é uma batalha diária. Deus, Ele só anda com aqueles que é limpo de coração. Deus, Ele anda com aqueles verdadeiramente que se entregam e que abrem o seu coração para receber da parte dEle. E nós temos que aprender que nós não vamos conseguir um local lá no céu, lá na glória, não esse céu. É o céu da glória, meu irmão, porque esse céu aí não chega nem perto do céu da glória que está preparado para nós lá. Nós não vamos chegar lá se nós não andar com Deus. Você só vai contemplar a face do Senhor e ter a oportunidade de contemplar a glória do Senhor, ou ser transladado
da parte de Deus se você andar com Deus. Mas se você decidir andar com Deus só hoje, provavelmente você não vai conseguir. Porque a palavra de Deus, ela nos diz aqui na sua palavra, que ele, quando teve o seu filho Metusalém, ele tinha 65 anos. E depois que ele teve o seu filho, ele viveu mais 300 anos, que totalizou 365 anos de vida. Foi 365 anos vivendo na presença de Deus. E é interessante que o nosso ano, ele tem 365 dias. Não é interessante a palavra de Deus quando ela fala com a gente? Ele viveu 365 anos, andou com Deus, e depois disso ele foi transladado. Não tem como você andar com Deus só 10 dias no ano. Não tem como você andar com Deus só um dia ou dois. Tem que andar 365 dias se você quiser reinar na glória. E a palavra de Deus, ela é tão ótima, ela é tão maravilhosa que você lê, você começa a imaginar como será aquele grande dia, como será a face do Senhor, como será nós chegar lá no céu e chegar ali e vai estar Josué, Jesus, aquela maravilha, e nós vamos perguntar, Enoque, como é que foi, Enoque, esses 365 anos, hein? O que você fez? Eu estou aqui, mas eu queria saber. Eu tenho essa curiosidade, irmão, de eu chegar lá e perguntar. Chegou Elias, como é que foi, Elias? Aquela botija lá que tu fez, a farinha. Hein, Eliseu? Como é que foi? O cadáver caiu lá, que disseram na tua palavra, está escrito. E ele ressuscitou. Esse tem que ser o nosso desejo, irmão, de contemplar a face de Deus os 365 dias do ano. Para o Senhor nos ver e olhar lá de cima como ele fez na vida de Jó, como foi passado aqui, e dizer, olha, esse é meu servo. Esse é meu servo, irmão Cleiton. Tá me servindo, tá com 255 anos, mas ele tá em pé ali. O inimigo já tentou derrubar ele, mas ele tá em pé. O irmão Geraldo, o inimigo já sacudiu ele de um lado pro outro, mas ele tá em pé. Deus, ele olha lá de cima, meu irmão. Ele contempla, ele vê. O nosso Deus, ele não tá com os olhos fechados e com os ouvidos tampados. Ele tá com seus olhos abertos, os ouvidos voltados, na sua palavra diz, para escutar e ver tudo que acontece aqui e principalmente na nossa vida. E no mundo que nós estamos, como é que eu vou fazer para andar com Deus e reinar na glória? Não precisa você entrar dentro do quarto e se trancar, não. Que Enoque, Noé, os outros personagens, os outros profetas antecessores a nós, eles não se exilaram da multidão, mas eles se aproximaram da multidão para tentar salvar a maioria de pessoas pregando o evangelho da palavra de Deus. Não precisa você entrar numa caixinha e se fechar e vou dizer, vou ficar aqui, porque se eu sair eu peco. Não tem isso. Nós temos que enfrentar o que vem pela frente, porque como foi falado aqui, quando nós pedimos para ser moldado, Deus, ele vai nos amassa, ele vai nos transformando, ele vai fazendo um vaso valoroso na presença dele. E nós temos que pegar essa palavra aqui de Enoque, que nós não vimos Enoque curando. A palavra de Deus não nos diz que ele curou. A palavra de Deus não diz que ele ressuscitou. A palavra de Deus não diz que ele abriu o mar, como os outros profetas que andaram com Deus. Mas a palavra de Deus diz que ele andava com Deus e ele foi transladado. Isso nos mostra que eu e você também podemos andar com Deus. Muitas das vezes nós não curou, nós não abrimos o mar, nós não fomos batizados com o Espírito Santo, mas isso não nos impede de andar com Deus. Porque na palavra de Deus diz que Enoque não fez nada disso, mas ele não só andou com Deus, como ele viu graça, Deus viu graça na vida dele e o transladou. Então você também pode andar com Deus, com a sua simplicidade, você sendo você mesmo. Não precisa você ser outra pessoa ou querer ser igual a outra pessoa. Deus, ele fez eu e você, cada um da sua forma, e ele quer usar cada um do seu jeito, cada um na sua qualidade. Eu sempre digo assim, se a sua qualidade é louvar, louva para Deus dar o seu melhor. É para pregar a palavra? Prega. É para orar? Vem e ora. É para interceder? Bota o joelho no chão e intercede. Cada um tem um dom. Cada um tem uma especialidade, porque Deus, ele não fez eu e você assim, toma, vai lá e toma. Não. Ele fez cada um de nós com um propósito. Ele fez cada um de nós segundo não a nossa vontade, mas a vontade dele. Ele fez cada um de nós para sermos algo aqui na terra. Mas eu e você, nós estamos no meio de uma nação corrompida, assim como Enoque fez. Mas a diferença de Enoque para aquela população, para aquela nação da época, é porque ele era diferente. E por ele ser diferente, ele obteve graça aos olhos de Deus. Nós estamos numa nação corrompida, nós estamos numa nação que não quer nada com a vida, não quer nada com Deus, mas nós temos que ser diferentes no meio deles.
Nós não temos que entrar no meio da multidão e fazer que nem eles fazem. Nós temos que ser a diferença, porque eles, através da nossa diferença, eles vão olhar e vão dizer: realmente, tem um brilho diferente nesse irmão. Realmente tem alguma coisa diferente nesse irmão. E eles vão vir nos perguntar: por que vem, irmão? Irmão, como é que pode? Você tá passando por isso, por isso e por isso, e ainda tá com esse sorriso aí, tá forte. Aí você vai dizer: irmão, o que tá dentro de mim, dinheiro nenhum compra. O que habita dentro de mim, trabalho, o melhor emprego, a melhor roupa, a melhor casa, o melhor apartamento, o melhor carro não compra. Porque o que está dentro de mim e de você é o Espírito Santo de Deus. É o Consolador. É aquele que pode estar tudo dando errado e nós estamos acreditando, porque o nosso Redentor, ele vive e reina para sempre. É aquele que as portas tudinho se fecharam, mas nós estamos acreditando porque Deus abre porta aonde tem parede. E a porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. É o mundo achando que nós somos loucos e nós deixando eles para lá. Porque a palavra de Deus diz: levai a palavra de Deus. Se não der ouvidos, bata o seu chinelo e vá-se embora. A sua parte você fez. Enoque e Noé, 2 homens da mesma família, da mesma linhagem, aonde foram diferencial na sua nação, no seu tempo. Enoque foi transladado, e através de Noé, do testemunho de vida de Noé, nós estamos aqui hoje. Porque se Deus não tivesse achado graça na vida de Noé, a palavra de Deus disse que ele ia destruir quem? A humanidade. Não ia sobrar ninguém. E Noé, ele foi após a Enoque. Então vem de uma linhagem, vem de uma família. Então isso nos mostra de que ser diferente vale a pena. Isso nos mostra que ser diferente dos demais é um local de destaque. Mas eles acham que ser diferente dos demais é um local de esquecimento para o mundo aí fora. Mas para nós, ser um destaque no meio da multidão é uma vantagem enorme. Porque Deus, ele não vê como o homem vê. Deus, ele vê diferente, ele vê o coração. Ele não vê do jeito que o homem olha, ele não julga do jeito que o homem faz. E nós temos que se atentar para a palavra de Deus, porque muitos no tempo de Jesus receberam essa oportunidade de fazer a diferença, mas não quiseram. Lembra do jovem rico? Jesus chegou para ele e disse: olha, vem. Ele pergunta a Jesus: o que é que eu tenho que fazer para ir também herdar no reino dos céus? Jesus disse o que a ele? Tem que praticar os mandamentos. Começou a falar para ele ali do mandamento. Ele disse: tudo isso eu já sei, mestre. Aí ele disse: então, venda tudo que tem, dê aos pobres e me siga. E ele não quis. Ele não quis reinar, ele não quis ser a diferença no meio da sociedade. Ele não quis ser a diferença, ele não quis renunciar ao nosso eu, ao seu ego, ao seu dinheiro, para poder contemplar a face de Deus. Para poder ganhar lá, você vai ter que perder aqui. Para poder você chegar lá e dizer: ô Pai, cadê tu, Senhor? Que eu quero te dar um abraço. Eu tenho certeza que você tem essa vontade, não é possível. Porque quando nós começamos a ler, irmão, nós ficamos pensando: quando eu chegar lá eu pergunto. Pego isso aqui, vou anotar para eu perguntar. Porque a curiosidade de nós perguntar a eles lá. Porque eu creio que nós vamos para lá. Porque se você não crê, não adianta você vir para cá. Se você não crê que você um dia vai contemplar a face de Jesus, então não adianta você vir para esse local. E nós temos que entender que Enoque, ele viveu 365 anos da vida dele, sendo um homem reto e íntegro na presença de Deus. E nós temos que ser, independente da circunstância, independente do mais difícil que seja, nós temos que, não sei quantos anos nós vamos ter, porque agora o homem é 120 no máximo, que a palavra de Deus nos diz. Mas o tanto de vida que você tiver aqui, você vai ter que ter bom testemunho, para quando você fechar os olhos, a gente poder contemplar a face de Deus. Vai ter que ser a pessoa que anda com Deus verdadeiramente. E o interessante na vida de Enoque é que ele viveu 365 anos. E o seu filho viveu 960. Deixa eu só confirmar aqui, viu, irmão? Metusalém viveu 180 anos e 7 anos lá.
Depois gerou Aleque, pronto. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos. O filho de Enoque. 900, meu irmão. Você sabe o que é isso? É ano, viu? E ele é interessante que ele é filho daquele que viveu em tempo terreno menos que ele, mas que foi transladado. Foi transladado sem conhecer a morte. E ele viveu quase 1 milésimo de ano. Então, você vê que a geração que ela anda com Deus, a família que anda com Deus, o homem quando ele anda com Deus, e ele dá bom testemunho, como a palavra de Deus nos diz lá em Hebreu, vai passando de geração em geração, de geração em geração. O homem que anda com Deus, ele tem mais vida aqui na terra. Ele tem mais o que receber de Deus nessa passagem. Por quê? Porque tudo que está aqui, a palavra de Deus nos diz que não vai ficar pedra sobre pedra. A palavra de Deus, ela nos diz claramente que por mais belo que seja o que você acha que é bonito aqui, ó, não vai ficar nada. Se nós vamos estar aqui para ver, só Deus sabe. Mas que vai se cumprir, vai. E a necessidade que nós temos de caminhar com Deus não é só caminhar por caminhar, mas é caminhar pregando a palavra de Deus para a geração que está chegando também ter um lugar para onde ir, também ter um lugar onde eles vão almejar estar, assim como eu estou aqui junto com vocês, almejando um dia ser transladado para reinar na glória com Deus. E essa geração que louvou aqui, essa geração que está no colo, a geração que está ali andando, é a geração que ela vai sim andar com Deus através da minha e da sua vida. Você é pai, você é mãe, você é filho. Começa a andar com Deus e apresenta Deus para a sua família, para a sua nova geração. Porque se nós quisermos verdadeiramente andar com Deus, a palavra de Deus diz que não adianta falar com Ele bonito com os lábios, se no coração não está guardada a palavra. Porque a palavra de Deus diz que muitos me honram com os lábios, mas estão distantes de mim o coração. E Deus, Ele não quer que você ande com Ele só por andar. Deus, Ele não quer que você ande com Ele só porque o irmão muitas das vezes do lado vai dizer, ó, irmão parou, desviou. Ele não quer isso. Ele quer que você ande com Ele, o verdadeiro adorador, aquele que adora em espírito e em verdade. A palavra de Deus diz que Ele procura essas pessoas que o adoram em espírito e em verdade. Então que eu e você possa andar com Deus assim como Enoque fez, mas que seja um verdadeiro adorador na presença de Deus, que seja um verdadeiro adorador por onde você andar e não só dentro da igreja, por onde você andar e não só aqui na frente do irmão Daniel, porque nós escondemos do pastor, como eu sempre digo, nós escondemos do dirigente, do irmão, da irmã, do círculo de oração, do irmão do grupo de louvor, da irmã do grupo de louvor, mas desse Deus que nós estamos vendo aqui, Enoque andando com Ele, desse daí nós não vamos esconder nada. E Deus, Ele nos deu uma oportunidade hoje, não é amanhã, é agora, de andar com Ele, de continuar a andar, a caminhar rumo ao alvo com Ele nesse dia de hoje. Se você almeja ter um local no céu, na glória, assim como Enoque e tantos outros estão, se você almeja, Deus, Ele está te dando uma oportunidade hoje para você voltar a caminhar com Deus, para você voltar a andar com Deus, para você voltar a se achegar a Deus e reinar na glória um dia, junto com Ele, cantar naquele lindo coral que o Senhor tem preparado para cada um daqueles que for fiel, porque Ele diz que Ele estará conosco até a consumação dos séculos, que passará o céu e a terra, mas a passagem não passará as palavras de Deus que está no manual da sua vida. E o Senhor diz que Ele te conhece desde o ventre da tua mãe, que pode muitas vezes a tua mãe que te amamenta esquecer de ti, porém Ele jamais esquecerá de você, porque o teu nome está cravado na mão do Senhor. Então Ele quer que você hoje caminhe com Ele para a glória. O Senhor, Ele não quer te perder para o Satanás, porque se Ele te quisesse te perder para Satanás, meu irmão, você não estaria aqui escutando a palavra de Deus, você não estaria aqui hoje nesse local glorificando e exaltando o nome do nosso Senhor Jesus. Então hoje aceite andar com esse Deus, hoje aceite
caminhar com esse Deus. Seja um homem íntegro, seja um homem onde muitos vão dizer verdadeiramente: eu vejo Deus na vida desse irmão, verdadeiramente esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus, porque é através do seu testemunho de vida que nós vamos um dia poder estar lá para contemplar a face de Deus, somente andando nas veredas do Senhor e não na nossa própria vontade, não no nosso próprio coração. Nós vemos irmãos na Bíblia, que nem Davi, que ele era segundo o coração de Deus, era um homem também reto. A palavra de Deus não diz que ele andou com Deus, mas ele tinha intimidade. Ele tinha intimidade com Deus. Nós vemos que Moisés, ele não andou com Deus, mas ele contemplou a face de Deus face a face, porque quando ele subiu no monte, que ele desceu com as tábuas, a palavra de Deus nos diz que ele contemplou, ele orando, ele foi e ele contemplou face a face com o Senhor quando ele desceu. Então eles tiveram intimidade com Deus. E o que Deus quer de mim e de você hoje, irmãos, não só que você caminhe, mas que você também tenha intimidade, mas que você também seja verdadeiro para o Senhor quando você for orar. Peça somente aquilo que você, irmão, está no seu coração. Não inventa. Não inventa, porque se você começar a inventar, pedir, Deus ele não vai dar, porque ele sabe o que você precisa. Eu costumo dizer sempre que ainda bem que Deus não me dá o que eu peço, porque nem tudo que eu peço eu preciso. Ele me dá aquilo que eu preciso. Eu costumo dizer que eu quero menos com Deus, porque quanto menos eu tiver aqui com Deus, não tiver querendo dele, mais eu vou buscar ele. Porque se eu tiver mais com ele, quando ele me der, muitas vezes pode dar o risco de eu deixar e de caminhar com ele. Então eu quero menos com mais. Eu quero menos de Deus para mim poder querer mais dele. Porque se eu pedir só mais dele, eu vou pegar e vou buscar menos dele. Porque nós somos egoístas. Nós somos egoístas. Se o Senhor nos der, nós começamos a achar que é nós e não é Deus. Aí nós perdemos. Nós começamos a desandar e não continua andando. Então eu costumo dizer, que nem eu vi o pastor Luiz Hermino dizendo, é menos com mais. Isso entrou na minha mente e ficou. Eu quero menos com mais, eu quero só o necessário. Porque a palavra de Deus na sua oração, ele diz, bendito o pão de cada dia. Ele não diz bendito o pão de amanhã, é o pão de cada dia. Por quê? Porque o pão de cada dia é hoje, amanhã só pertence a Deus. Então nós temos que pedir o pão de cada dia. É o necessário que você precisa. Você precisa de um dia após outro na presença de Deus. Não adianta, meu irmão, porque a irmã Tainara leu aqui em Provérbios, né? Ela leu em Provérbios aqui. E em Provérbios, se eu não me engano, ela leu Provérbios, deixa eu ver se eu anotei aqui. Provérbio 3. E no mesmo provérbio, acho que é 16:3, diz assim, que o homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, se o homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, isso nos mostra de que nós não estamos no controle. Quem está no controle é Deus. E a palavra de Deus também nos diz que Ele permite o dia mau, a cada dia mau, ao seu jeito, à sua maneira. Porque até o dia mau, o nosso Deus, Ele é capaz de transformar o nosso pior dia no lindo testemunho. Só Ele faz isso. Só Deus é capaz de transformar o nosso pior dia, um dia de tragédia, um dia muitas vezes de dor, no nosso maior testemunho. Não tem outro no mundo que faça isso. Somente Deus. Os testemunhos que nós escutamos aqui foi testemunho do dia mau do irmão. Mas Ele transformou aquele testemunho, aquele dia mau, em um testemunho. Então até o dia mau, Ele nos mostra de que nós temos que valorizar o dia bom. Porque hoje você deve ter passado, eu já falei isso aqui hoje, já falei aqui outras vezes. Você pode ter passado hoje um dia bom, aí você está animado, se amanhã vai ser igual. Muitas vezes não é. Muitas vezes é totalmente diferente. Aí nós vamos dizer, não, aquele dia foi tão bom ontem, por que hoje está assim? Para nós poder valorizar as coisas boas e poder se lembrar de nós não estamos no controle de nada. E ainda bem que os planos de Deus são melhores do que o nosso, e maiores e mais altos. Porque nós não temos capacidade, irmão, de conquistar algo sem a presença de Deus. Sem caminhar com Deus, nós não somos capazes de nada. Então que nós possamos tirar aqui da parte de Enoque, que ele não fez muitas proezas. Na Bíblia não tem dizendo que ele fez proezas, mas tem dizendo que ele caminhou com Deus. E isso já é o necessário que você precisa entender, que você caminhando com Deus verdadeiramente, você vai sim reinar na glória junto com Deus. Eu e você, nós queremos isso. Então não é necessário, só porque o irmão prega bem, só porque o irmão expulsa demônio, que ele vai ter um local lá no céu. Não. Muitas vezes ele pode expulsar demônio e tal, mas muitas vezes ele não parou na caminhada e parou de andar com Deus.
E você, do seu jeito simples,